noite, Inês. Olá, boa noite. A gente sempre abre um pouquinho mais cedo, né? Antes das 7h15, uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando e se acomodando, para a gente começar em ponto às 19h15, tá bem? Sejam bem-vindos. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Fernando, boa noite. Oi, Fernando, tudo bem? Seja bem-vindo. Isso. Aqui, ó, escolher. Uns minutinhos para o pessoal chegar. Oi, Ângela, tudo bom? Olá. Deixa eu só. Já começou? Aqui? Uhum. Sim. Só sobe aqui. Começo. Mais uns 3 minutinhos para nós começarmos. Obrigado, Salete. O mesmo para você. Boa noite, Angela. Boa noite, Dan. Boa noite para o seu Walter, se ele estiver aí com você também. Um abraço para ele. Vocês fizeram aí a liçãozinha de casa? Michele. Alguém quer comentar alguma coisa de como que foi aí? Reflexões? Para quem participou, né? Então, a gente tinha deixado uma liçãozinha de casa, uma reflexão. Ótimo. Manda um abraço para ele. Ou melhor, ele deve estar ouvindo então, né? Seu Walter, um grande abraço para você, tá bom? Valeu. O Darley me fala que você tem gostado muito aí das lives, então é um prazer ter aqui você conosco. Oi, Salete. Boa noite. Mais uns minutinhos. 7h15 em ponto. Isso. Porque nosso tempo é apertado, a gente tem o desafio aí dos 30 minutos para passar todo o conteúdo para vocês, então a gente tem que começar pontualmente, deixar um pouco antes. Boa noite. Aproveitando aí, enquanto a gente tem mais um minuto e meio mais ou menos para começar, vocês que estão chegando, vocês participaram da semana passada, vocês fizeram atividade durante a semana, como é que foi isso? Conta pra gente como é que foi sua semana, né? Se veio alguma coisa, se teve algum insight, se vocês registraram. Boa noite, Renato. Comenta aí pra gente, isso ajuda a gente, viu? Ajuda bastante a gente tem um feedback, né, do que está acontecendo, e esse material, essa reflexão a gente vai usar para dar continuidade no trabalho de hoje, tá bem? Oi, Juliana, boa noite. Boa noite, Ju, tudo bem? Obrigado por vocês estarem aqui. Oi, Luci, boa noite. Um prazer ter você aqui com a gente. Rosana também, muito obrigado aí pela presença. Mais um minutinho para a gente começar, tá bem? Assim todo mundo já vai chegando. Olha a nossa amiga aí, a Áurea está chegando. Sempre nos acompanha. Maravilha. 1 minuto, hein? Talvez um pouquinho menos. Vamos se acomodando, preparando, apertem os cintos. Bom, 7h15, vamos começar aqui recapitulando um pouco do que a gente falou na semana passada, né? Acredito que a maioria que já assistiu a semana passada com a gente, mas quem não estava, a gente vai dar uma leve recapitulada aí. Então, semana passada a gente falou muito sobre essa questão da interligação entre o corpo físico e os nossos corpos sutis, o corpo mental, o corpo emocional, os corpos sutis de um modo geral. E como o impacto em um dos corpos afeta todos os outros, né? Por isso que a gente falou da importância de se trabalhar os traumas, porque os traumas, apesar de estarem no nosso corpo energético, eles podem se densificar a ponto de criar uma doença física.
né? Ninguém quer isso. Então é de extrema importância a gente cuidar da nossa saúde emocional. Quer comentar alguma coisa? Não, pode. Tá. Vamos lá. E aí, então, essa semana, a gente vai continuar nesse assunto dos traumas, vou desenvolver um pouco mais. E eu acredito que, assim, vocês já devam ter passado por algum momento em situações onde vocês tenham sentido impulso de agir de uma forma totalmente descontrolada emocionalmente. Sabe, aquele surto de raiva que a gente tem em determinados momentos, que a gente não consegue se controlar. Depois você para e fala assim, por que eu fiz isso, né? Não, e enquanto você está fazendo, você sabe, tem aquela vozinha dentro de você que fala, não posso fazer isso, mas parece que é mais forte do que você. Quando você vai ver, já foi. Exatamente. Então, esse eu acredito que isso aconteça com todo mundo, e os traumas, eles estão diretamente relacionados a isso. Então, você já se perguntou por que isso acontece? Por que a gente que está o tempo todo, a gente acredita que a gente tem controle sobre a nossa vida, que a nossa mente controla tudo? E por que a gente não consegue controlar esse impulso que é nosso mesmo? Não é ninguém que está fazendo isso. Não é ninguém que está forçando a gente a agir dessa maneira. Nem de nós mesmos. Então, você já se perguntou por que você tem esses impulsos? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente poder entender isso, a gente precisa entender como que o trauma se forma dentro do nosso corpo energético. Então, fisiologicamente, o que acontece? Toda vez que você passa por uma situação onde você sente medo, onde você se assusta, se apavora por algum motivo, instintivamente você prende a respiração. Você não tem controle sobre isso. É a mesma coisa que a respiração que acontece e você não percebe. Você simplesmente prende a respiração e nesse momento acontece uma diminuição do fluxo de energia do seu corpo. E aí, a energia do seu corpo, que ela estava fluindo numa única direção, ela se divide. A energia dos seus pensamentos, ela se divide da energia das suas emoções, dos seus sentimentos. E aí acontecem duas coisas diferentes. Com a energia das emoções, ela paralisa. Por quê? Porque é aquela vontade de não sentir aquilo. Então, se eu estou passando por uma situação muito dolorosa, eu não quero sentir isso. Então, eu tenho esse mecanismo de autoproteção que paralisa a minha energia das emoções. Então, o fluxo energético emocional, ele para. Por outro lado, o fluxo energético dos pensamentos, ele dispara, porque a sua cabeça fica mil pensando, como que eu saio dessa situação? Procurando um modo de fugir disso, um modo de resolver isso. Um se desconecta do outro, né? Exatamente. Aí acontece essa desconexão, essa dualidade. Aí começa todo o processo de dualidade, que aí depois a gente, numa próxima live, a gente pode até falar mais sobre isso, que também é um assunto super interessante. Exatamente. E aí o que acontece? Imagina que antes você estava lá, o seu fluxo energético estava lá seguindo por uma estrada. E aí acontece alguma situação assim, e é como se aparecesse um obstáculo no meio da estrada e a sua energia ela se dividisse em duas e uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Então, você percebe que o gasto energético que você tem é muito maior nessa situação onde você tem essa bifurcação do que quando você está ali focado, andando na mesma direção? Porque, enfim, agora você tem que controlar duas energias que elas estão dissociadas e cada uma está tendo uma reação diferente. Então, o que acontece? Essa energia, que ela é dividida, ela acaba nos esgotando. Isso em todos os níveis, energeticamente, emocionalmente, os nossos pensamentos, o nosso físico, a gente vai se esgotando, porque, imagina, o nosso fluxo energético, a energia vital que a gente tem no nosso corpo, ela serve para nutrir todo o nosso corpo em todas as suas funções, desde as funções fisiológicas do corpo físico, até os seus pensamentos, as suas emoções. Então ela está lá, em tese, ela deveria estar rodando 100% alimentando tudo. Quando você começa a criar essas divisões do seu corpo energético, você começa a perder energia que poderia estar alimentando funções básicas do seu corpo. Poderia estar alimentando, por exemplo, alguma parte do seu corpo que hoje pode estar doente por conta dessa diminuição de energia por aquele ponto. Esse desequilíbrio, né? Por conta desse desequilíbrio. E aí você começa a sentir não só no corpo físico, mas você também começa a sentir as suas emoções mais desequilibradas, os seus pensamentos mais desordenados. Então, como a gente falou na semana passada, o fato da gente ter algum problema em um dos corpos acaba afetando todos os outros, Então, percebam como é importante a gente trabalhar os nossos traumas.
Porque a partir do momento em que eu tenho essa divisão, eu tenho essa perda de energia, e como que eu faço para me curar disso? Eu preciso reunir essas duas energias. Reconectar, né? Reconectar, exatamente. E como que eu faço para reconectar essas energias? É um trabalho de cura. A gente aqui trabalha com as terapias holísticas porque elas vão diretamente no corpo energético, no campo energético. E através desses métodos terapêuticos de energia holísticos, a gente consegue reconectar essas duas energias para que elas voltem a fluir novamente, e aí você não tem mais esse desperdício de energia e você não tem mais esse trauma incomodando a sua vida. Tá? Então, assim, os bastidores do trauma são esses, né? E vamos fazer uma reflexão. Eu deixei anotado aqui para não esquecer, porque é um assunto importante, né? Então a gente precisa. Agora vamos jogar isso para você refletir a respeito, né? Como um coach deve fazer, né? Vamos lá. Então, sobre essa questão das emoções e dos pensamentos desconectados, tá? Eu vou te propor uma reflexão aqui. Então você se concentra, né? Escuta o que eu vou dizer. Para você refletir a respeito. Então, inclusive, até eu fiz um post a respeito disso porque é um tema importante. Então, na minha página, eu coloquei um post no Coaching Time a respeito desse tema. Já aconteceu com você, de você falar de alguma situação traumática da sua vida, né? E apesar dela ter sido traumática, dela ter doído bastante, né? De ser algo marcante, você não consegue ter nenhuma reação emocional? Né? Você não consegue ter tristeza, você não consegue ter vontade de chorar, você não consegue ter nada. Você conta e é como se a parte emocional tivesse anulada. Né? Então reflita aí a respeito disso, se você já passou por essa situação. Sente meio que apático. Isso, você fica apático. Né? Então é como se você estivesse anulando a sua emoção. Então reflita um pouquinho a respeito disso. Né? Quer falar alguma coisa? Pode falar. Porque, ainda bem que a gente coloca os tópicos aqui, porque eu já percebi que eu pulei um aqui que eu vou falar agora, né? Então, tá bom. Um outro problema que a gente tem, além dessa questão do gasto energético com os traumas, é a questão de que, como eu paraliso as minhas emoções, eu evito de sentir essas emoções, eu posso reprimir essas emoções. Aí o que acontece? Quando eu reprimo as minhas emoções, eu não consigo ter um filtro que eu posso reprimir somente as negativas e as positivas fluem normalmente. O fluxo energético emocional é um só. Ele é um só, então assim, a partir do momento em que eu crio o hábito de ficar reprimindo emoções negativas, eu também reprimo emoções positivas. E isso faz com que muitas vezes, não sei se vocês já perceberam na vida de vocês, vocês passam por situações felizes, né? Por uma festa, por uma comemoração, por uma conquista, e vocês não conseguem sentir aquela alegria, aquela felicidade, sabe? Aquela empolgação. Tá todo mundo feliz, sorrindo, contente e tal, e você tá num momento onde você também deveria estar sentindo assim. E você não consegue sentir assim. Por exemplo, se a gente pegar uma criança ela consegue ser feliz verdadeiramente. Né? Ela expressa a felicidade dela, ela expressa aquela empolgação quando ela vai num parque, num lugar novo. E muitas vezes, principalmente quando a gente está em estados depressivos, a gente sente a mesma coisa, a gente sente o oposto disso, a gente sente dificuldade de sentir as emoções positivas, de tanto que a gente travou as emoções negativas. Ó, a Denise está falando lá, parece que é a história de outra pessoa, é mais ou menos isso mesmo, né? Parece que você está contando algo que não é teu, porque você está desconectado disso. Né? Você tem a lembrança, você tem a memória, mas ele está desconectado da emoção, do sentimento. Né? Então é exatamente isso. Né? Então, mais um motivo para a gente trabalhar aí a liberação dos traumas. Né? Então, por que né, o que eu quero que você perceba em relação a isso? Né? Porque geralmente quando a gente sente esse tipo de... Né, ou eu lembro de alguma questão, eu lembro de algo emocionante, ou que teve um estresse, um nível de estresse, assim, eu me emociono, eu tenho essa carga emocional junto, né? Mas quando acontece essas questões de que eu não tenho essa conexão emocional, aí eu tenho que dar uma olhada e prestar atenção. Né? Porque tem algo que não está legal aí. É aí que você percebe que está tendo uma desconexão do pensamento com as suas emoções. Porque se você está num lugar feliz, num lugar que te traz felicidade, que em tese deveria te trazer felicidade, por que você não sente essa felicidade? Exatamente. Né? Então, por que não está conectado?
né? Então a gente percebe que o fluxo de energia está tão acostumado a ser separado, porque imagina, durante toda a nossa vida, quantos traumas, pequenos traumas a gente vai acumulando e vai criando bifurcação, uma atrás da outra. Né? Quantas bifurcações a gente tem no nosso corpo que a gente está alimentando e que a gente está gastando energia demais para isso e se prejudicando e não vivendo intensamente como a gente deveria viver, né? É isso aí, tá? Então, pense nisso, reflita a respeito disso, né? A gente vai dar vai continuar, lógico, falando disso mais um pouquinho, depois vai ter o TFT, né, com a Kátia, mas se você percebeu nessas suas reflexões aí que tem algo que você lembrou que está desconectado do sentimento, atenção para isso, né? Porque talvez esse possa ser o foco do nosso trabalho aqui, tá bem? Então tá, e aí agora sim, a pergunta, né, do tema aí da nossa live, né, o que isso, né, os traumas, todos tem a ver com as benditas das explosões emocionais que eu tenho. Então vamos lá. Bom, então lembra que quando a gente passa por uma experiência traumática, o trauma se forma como? Através dessa bifurcação, através dessa divisão entre a energia das emoções, dos sentimentos e a energia dos pensamentos. E aí o que acontece? Uma coisa interessante. Quando a gente passa por uma situação traumática, a gente congela a energia emocional e, junto com essa energia emocional congelada, a gente congela também uma parte da nossa psique, ou seja, uma parte do nosso aparelho psicológico, junto com essa emoção. Então, vamos supor que você passou por uma experiência traumática quando você tinha 2 anos e você nem se lembra conscientemente disso. Porém, esse mecanismo ele acontece você tendo consciência ou não, tá? Então, você lá com 2 anos, prendeu a respiração, aconteceu a divisão das energias, você paralisou a energia emocional e a sua parte da sua psique associada a essa energia, ela também ficou paralisada com 2 anos. Aí você hoje tem 45 anos e algumas situações na sua vida você reage como uma criança de 2 anos. Né? Ou você reage como uma criança de 5 anos, como uma criança de 7 anos, ou senão você começa a conversar com pessoas e fala, nossa, eu não entendi a reação daquela pessoa, né? Aquela pessoa é tão sensata, de repente ela começou a reagir como se fosse uma criança. E é isso que acontece. Por quê? Porque a energia psicológica atrelada àquela experiência é de uma criança de 2 anos, né? Então... Cara, só um minutinho, a Juliana está falando aqui. A questão é que, assim, se a gente quer mexer nisso, né? Porque é por isso que está escondidinho lá, né? Porque às vezes a gente não quer mexer, né? Mexer com que está quietinho, entre aspas, né? Porque na hora que explode, aí ninguém segura, né? Então, ele fica, na verdade, ele fica escondidinho, mas nem sempre ele é quietinho, né? Porque às vezes ele dispara e tem essas explosões. De repente vem algo, boom, do nada, né? Bomba atômica. Mas eu entendo que, assim, se você está aqui, né? Se vocês estão aqui com a gente hoje é porque vocês querem mexer nisso. Ou não? Vamos aproveitar a oportunidade, certo, né? Nada por acaso. Então, vamos pegar um exemplo, né? Vamos supor que você com 5 anos, você tinha sua melhor amiga e tal, enfim, você tem uma maturidade de uma criança de 5 anos. E aí teve uma excursão na escola e aí a sua amiga chamou uma outra amiguinha para sentar do lado dela no ônibus. Assim, hoje talvez você vai pensar, tá, tanto faz. Mas, do alto da sua maturidade de 5 anos, você ficou extremamente aborrecida, você se sentiu traída, porque é da minha melhor amiga, como ela escolhe outra pessoa para sentar do lado dela? Naquele momento acaba o mundo, né? Acaba o mundo. E por mais que hoje você tenha consciência de que, nossa, eu exagerei, não tem nada a ver, né? Não importa que hoje você consiga pensar assim, porque o seu pensamento está desconectado da emoção. Enquanto você não reconectar os dois, ainda assim, aquela lembrança vai te trazer sempre a sensação de que as pessoas te traem, porque você se sentiu traída naquela situação. E isso não só com relações de amizade, por exemplo, não é só naquele âmbito, né? A gente está falando que de uma situação em que eu me senti traída por uma amiga. Ok, foi com uma amiga, então foi uma relação de amizade. Mas isso ela se reflete em todas as relações que você tem na sua vida. Então você pode arrumar um namorado, por exemplo, e aí esse namorado um dia ele deixa de sair com você para sair com uma outra pessoa, um amigo, para resolver uma questão do trabalho dele, que seja. E aí você já sente que não, você já sente diminuída, você já acha que ele tem outra, você já começa a criar um monte de minhocas na sua cabeça, porque na sua percepção você foi deixada de lado da mesma forma que você foi deixada de lado quando você tinha 5 anos de idade. E isso pode se traduzir também no seu ambiente profissional. Às vezes você fala, nossa, mas o meu chefe ele só elogia fulana, ele promove todo mundo e eu não. Eu que me esforço, eu faço tudo e todo mundo
né, consegue chamar a atenção dele e eu não. Então perceba, isso vai se repetindo na sua vida e você sempre vai reforçando essa interpretação de que eu fui traída. Nesse exemplo que eu estou dando, né? E aí a sua reação é exatamente a mesma da criança de 5 anos. Aí você pode falar, não, eu até sinto, mas eu me seguro. Eu não demonstro, porque é aquele orgulho, né? Eu não demonstro, então eu seguro. E aí o que acontece? Você está reprimindo a sua emoção. Então assim, não é que você deixou de sentir, você continua sentindo. Aquilo por dentro está fervendo dentro de você. Ou seja, continua te afetando. Por mais que você não expresse, continua te afetando. Ou seja, explodir ou não explodir, dá no mesmo. Porque energeticamente a movimentação é a mesma. Então assim, a gente precisa trabalhar para que isso não para que isso não te afete mais. Tá? A questão não é expressar ou não expressar. É óbvio que se você não expressa, você pelo menos evita de ter problemas com a outra pessoa. Mas ainda assim aquilo vai continuar te corroendo por dentro enquanto você não reunir essas duas forças aí e se curar energeticamente. Isso. E é isso que vai gerando as doenças, né? Por conta da energia que vai estagnando, que vai acumulando, né? Até gerar uma doença aí, o que o pessoal fala aí de somatizar a doença, né? É isso aí, é que a gente acaba criando, né? Essas doenças em nós mesmos, né? Então a segunda reflexão, né? Para você refletir sobre essas questões, então assim, qual é o grau de maturidade, né? Com o qual você enfrenta os seus problemas, né? Esses problemas mais né? Que mexem com você, que te causam estresse. Como é que você age? Né? Você reparou, você tem uma reação natural, você tem uma reação explosiva, como é que é isso para você? Vamos supor que você tenha 40 anos, em momentos de estresse, momentos de discussão, você discute com uma pessoa de 40 anos ou em alguns momentos você permite que aquela criança de 5 anos tome o lugar, entendeu? Ou, enfim, da idade que for, né? Então percebam isso e percebam como isso interfere no modo como a gente se comunica com as pessoas, né? O quanto de uma comunicação entre dois adultos, de fato é entre dois adultos, né? Porque em determinados momentos, se a gente entra no calor de uma discussão, os adultos eles já não se comportam mais como adultos. E aí, como que a gente vai conseguir conversar, por mais que a gente tenha razão e depois a gente consiga analisar friamente e falar, nossa, mas eu poderia ter, né, seguido um outro caminho por essa discussão, mas na hora você foi tomado, então não tem muito o que fazer. Exatamente. Tá? Então, reflita, né, separe essas questões, né, avalie a sua situação, lembra do exercício que a gente trouxe semana passada, né, de você pensar sobre a sua história, de você ver pontos da sua história que você tem alguma questão que precisa ser resolvida, que pode ser um trauma, né? Aí hoje a gente já fez essa avaliação, se você consegue manter essa conexão com a emoção ou não, né? Vamos refletir sobre como você reage quando você tem alguma situação difícil e de repente tem alguma conexão com o comportamento que você teve quando você teve algum problema ou esse trauma que existe na sua existência, porque todos nós temos isso, né? Então você pode perceber que de repente você tem a mesma reação de que você teve lá naquele problema que você refletiu durante a semana, né? Você fica como um disco quebrado ali, sempre voltando no mesmo ponto, num loop, né, que a gente fala ali, sempre voltando no mesmo ponto, sempre voltando no mesmo ponto. Né? E agora a gente vai fazer o trabalhinho, é isso, Kátia? Tá dedo na ferida, isso mesmo. Denise, né? Legal. Então, olha, agora a gente vai fazer o TFT. Eu já expliquei sobre, né, a gente tem usado o TFT aí nas últimas sessões. É uma técnica terapêutica que trabalha o campo energético, então a ideia hoje é a gente trabalhar com liberação de bloqueios, então a gente vai tentar minimizar o máximo possível essas bifurcações que a gente vai encontrando no meio da estrada. Tá? Por isso que a gente vai trazendo nessas questões, a gente vai falando, a gente vai cutucando, exatamente como a Denise falou, a gente vai colocando o dedo na ferida para trazer isso para a gente trabalhar agora nesse trabalho. Se você ainda não conhece algo sobre o TFT, a gente tem nas nossas redes sociais, tem um vídeo falando sobre o TFT, a Kátia fez um material para explicar o que é o TFT, como é que ele funciona, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? O TFT é uma acupuntura sem agulhas, então a gente vai fazer o estímulo de alguns pontos do nosso corpo com a ponta dos dedos. A gente vai usar a lateral da mão, tanto faz o lado da mão, abaixo do nariz, queixo, dedo médio, a ponta do dedo médio, lateral do olho,
E clavícula, o ponto da clavícula, lembrando, é 2 dedos abaixo do vizinho da clavícula e 2 dedos para fora. Qualquer um dos lados ou pode ser dos 2 lados também, tá? Tem perto do ossinho aqui, né? Para cada uma desses pontos a gente vai fazer uma frase, a gente vai falar uma frase com tempo verbal diferente que tem a ver com os níveis de reversão, de bloqueio, que é uma parte mais técnica, vocês não precisam saber disso. Eles vão mentalizar, você não precisa repetir em voz alta. Vão repetir, então eu vou batendo aqui, eu vou falando a frase e vocês vão repetindo comigo, tá? Então lembra, já semana passada a gente começou a trabalhar um determinado trauma aí, né, com o Edu. Então vocês vão pegar esse mesmo trauma que a gente vai seguir a jornada inteira com o mesmo, tá? Então pega esse mesmo trauma aí que vocês pensaram na semana passada, quem chegou agora, pense em alguma coisa que incomoda muito, algum trauma que incomode muito, e a gente vai fazer focando nisso, tá? Durante nas frases eu sempre coloco a palavra trauma e quando eu falar o trauma você foca naquilo que mentaliza mexe. nessa sua questão aí que você está trabalhando aqui com a gente, tá bom? Legal, então vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho o som. Então a gente vai começar aqui batendo na lateral da mão, então repitam comigo. Eu quero me libertar de todos os bloqueios e resistências para reintegrar as energias desse trauma no meu campo energético. Abaixo do nariz, eu vou me libertar de todos os bloqueios e resistências para reintegrar as energias desse trauma no meu campo energético. Queixo. Eu me libertei de todos os bloqueios e resistências para reintegrar as energias desse trauma no meu campo energético. Dedo médio. Eu sempre estive além de todos os bloqueios e resistências para reintegrar as energias desse trauma no meu campo energético. Lateral do olho. Eu sempre estarei além de todos os bloqueios e resistências para reintegrar as energias desse trauma no meu campo energético. E clavícula. Eu sempre estou além de todos os bloqueios e resistências para reintegrar as energias desse trauma no meu campo energético. Outra frase agora, lateral da mão. Eu quero ser capaz de desarmar todos os mecanismos de autoproteção que me impedem de me curar desse trauma. Abaixo do nariz. Eu vou ser capaz de desarmar todos os mecanismos de autoproteção que me impedem de me curar desse trauma. Queixo. Eu sou capaz de desarmar todos os mecanismos de autoproteção que me impedem de me curar desse trauma. Dedo médio. Eu sempre fui capaz de desarmar todos os mecanismos de autoproteção que me impedem de me curar desse trauma. Lateral do olho. Eu sempre serei capaz de desarmar todos os mecanismos de autoproteção que me impedem de me curar desse trauma. E clavícula. Eu sempre sou capaz de desarmar todos os mecanismos de autoproteção que me impedem de me curar desse trauma. Lateral da mão agora, outra frase. Eu quero ser capaz de me sentir merecedor de me curar desse trauma. Abaixo do nariz. Eu vou ser capaz de me sentir merecedor de me curar desse trauma. Queixo. Eu sou capaz de me sentir merecedor de me curar desse trauma. Dedo médio. Eu sempre fui capaz de me sentir merecedor de me curar desse trauma. Lateral do olho. Eu sempre serei capaz de me sentir merecedor de me curar desse trauma. Clavícula. Eu sempre sou capaz de me sentir merecedor de me curar desse trauma. Lateral da mão agora. Eu quero me libertar de todo julgamento e condenação que faço a respeito desse trauma e das pessoas envolvidas nele. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar de todo julgamento e condenação que faço a respeito desse trauma e das pessoas envolvidas nele. Queixo. Eu me libertei de todo julgamento e condenação que faço a respeito desse trauma e das pessoas envolvidas nele. Dedo médio. Eu sempre estive além de todo julgamento e condenação que faço a respeito desse trauma e das pessoas envolvidas nele. Lateral do olho. Eu sempre estarei além de todo julgamento e conexão que faço a respeito desse trauma e das pessoas envolvidas nele. Clavícula. Eu sempre estou além
de todo julgamento e condenação que faço a respeito desse trauma e das pessoas envolvidas nele. Lateral da mão. Eu quero ser capaz de me perdoar e de perdoar todos aqueles envolvidos nesse trauma. Abaixo do nariz. Eu vou ser capaz de me perdoar e de perdoar todos aqueles envolvidos nesse trauma. Queixo. Eu sou capaz de me perdoar e de perdoar todos aqueles envolvidos nesse trauma. Dedo médio. Eu sempre fui capaz de me perdoar e perdoar todos aqueles envolvidos nesse trauma. Lateral do olho. Eu sempre serei capaz de me perdoar e de perdoar todos aqueles envolvidos nesse trauma. Clavícula. Eu sempre sou capaz de me perdoar e de perdoar todos aqueles envolvidos nesse trauma. Lateral da mão. Eu quero ser capaz de me libertar da culpa que carrego por ter vivido esse trauma. Abaixo do nariz. Eu vou ser capaz de me libertar da culpa que carrego por ter vivido esse trauma. Queixo. Eu sou capaz de me libertar da culpa que carrego por ter vivido esse trauma. Dedo médio. Eu sempre fui capaz de me libertar da culpa que carrego por ter vivido esse trauma. Lateral do olho. Eu sempre serei capaz de me libertar da culpa que carrego por ter vivido esse trauma. Clavícula. Eu sempre sou capaz de me libertar da culpa que carrego por ter vivido esse trauma. Lateral da mão. Eu quero me desapegar dos ganhos inconscientes e das justificativas que crio para manter esse trauma na minha vida. Abaixo do nariz. Eu vou me desapegar dos ganhos inconscientes e das justificativas que crio para manter esse trauma na minha vida. Queixo. Eu me desapeguei dos ganhos inconscientes e das justificativas que crio para manter esse trauma na minha vida. Dedo médio. Eu sempre estive além dos ganhos inconscientes e das justificativas que crio para manter esse trauma na minha vida. Lateral do olho. Eu sempre estarei além dos ganhos inconscientes e das justificativas que crio para manter esse trauma na minha vida. Clavícula. Eu sempre estou além dos ganhos inconscientes e das justificativas que crio para manter esse trauma na minha vida. Lateral da mão. Eu quero ser capaz de me alinhar à consciência universal para ter consciência dos aprendizados que esse trauma trouxe para mim. Abaixo do nariz. Eu vou ser capaz de me alinhar à consciência universal para ter consciência dos aprendizados que esse trauma trouxe para mim. Queixo. Eu sou capaz de me alinhar à consciência universal para ter consciência dos aprendizados que esse trauma trouxe para mim. Dedo médio. Eu sempre fui capaz de me alinhar à consciência universal para ter consciência dos aprendizados que esse trauma trouxe para mim. Lateral do olho. Eu sempre serei capaz de me alinhar à consciência universal para ter consciência dos aprendizados que esse trauma trouxe para mim. Clavícula. Eu sempre sou capaz de me alinhar à consciência universal para ter consciência dos aprendizados que esse trauma trouxe para mim. O último agora, hein? Lateral da mão. Eu quero me libertar do ciclo de repetição que esse trauma mantém de minhas outras existências e da minha ancestralidade. Abaixo do nariz. Eu vou me libertar do ciclo de repetição que esse trauma mantém de minhas outras existências e da minha ancestralidade. Queixo. Eu me libertei do ciclo de repetição que esse trauma mantém de minhas outras existências e da minha ancestralidade. Dedo médio. Eu sempre estive além do ciclo de repetição
que esse trauma mantém de minhas outras existências e da minha ancestralidade. Lateral do olho, eu sempre estarei além do ciclo de repetição que esse trauma mantém de minhas outras existências e da minha ancestralidade. Clavícula, eu sempre estou além do ciclo de repetição que esse trauma mantém de minhas outras existências e da minha ancestralidade. Ok. Inspirem profundamente agora. Fechem os olhos e percebam se vocês sentem algum tipo de movimentação energética dentro de vocês, aquele formigamento. Percebam como seu corpo está reagindo nesse momento, se vocês sentem sensações físicas ou emoções que se afloraram. Quem puder comentar aí também como está se sentindo agora. Essas frases aqui de liberação de bloqueios, a gente vai deixar disponível no nosso Telegram, lembrando, né? Para quem não está no nosso grupo do Telegram, é t.me/sucesso em ser. Entra nesse link que você já vai entrar direto no nosso canal. Ou então você pode escrever a palavra infinito no nosso Messenger, que aí você vai conversar lá com a Fifi, a nossa assistente virtual, e ela vai te encaminhar aí o arquivo para você fazer o download, para repetir pelo menos uma vez por dia, até o nosso próximo encontro daqui a uma semana, essas frases, fazendo esse exercício e focando aí no trauma que vocês estão trabalhando. Então quem está no Face pode acessar por esse caminho, quem está no Instagram, se quiser ir no link da bio, também pode conseguir, clicando no link da bio, lá, acessar essa pasta com as tarefas, tá bom? Tá todo mundo quietinho, tá todo mundo vivo. O que mais ou menos costuma acontecer? Porque parece que às vezes vem algo assim, uma energia sobe, vem forte, depois acalma. Estou bem melhor agora. Ó, a Marília está falando que está bem melhor. Fala de novo o endereço do Telegram, é T, só a letra T, né? .me/sucesso em ser. Fiquei com um pouco de dor de cabeça, tipo uma pressão, mas estou me sentindo bem. Dor de cabeça no sentido de pressão é bastante expansão. Ixi, deu um pó ali, né? Já voltou. Tá. Esse tipo de pressão que a gente sente na cabeça quando a gente faz trabalhos energéticos é como se a gente estivesse trabalhando a abertura dos chakras, tá? Então é normal sentir isso. Muito peso nos ombros e nas pernas. Repete essas frases focando agora, Michele, nesses pesos que você está sentindo. Quem sentiu algum tipo de desconforto físico, repete a frase focando. Esquece o trauma e foca nas sensações do corpo. Ó, a Márcia falou assim, bastante formigamento nos braços, mãos e cabeças, emocionada. Legal, tudo ótimo. Michele, vontade de chorar. Vontade de chorar, fiquei enjoado, peso nas mãos, mas já melhorei. Ó, percebam que todas essas reações significam que a gente conseguiu entrar em contato com aquele campo energético que precisa ser liberado, tá? Fazendo isso todos os dias, até a semana que vem, a gente vai preparar o campo para a gente liberar esses traumas de uma vez por todas, com o exercício da semana que vem. A Maria já falou, sentindo pontadas na cabeça. Você percebe, né, como realmente o corpo ele responde, né? Não foi coincidência, né? Do nada eu comecei a sentir, né? Então, assim, a terapia ela não tem a capacidade de colocar em você algo que já não está dentro de você, né? Tudo isso são manifestações que se afloraram a partir do momento em que a gente foi começando a realinhar aí essas energias que estavam dissociadas. Exatamente. Legal. Vontade de chorar. Quem tem vontade de chorar, chora. Não reprime nada, lembra? Chega de reprimir, né? Reprimir não dá certo, só perpetua o trauma. Então, vontade de chorar, põe pra fora, né? Isso vai ajudar a realinhar as energias, tá bom? É um alívio ao terminar. Isso. Legal. Que bom, gente. Maravilha, gente. Então a gente vai encaminhando aqui para o final, né, do nosso trabalho de hoje, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, tem todos os canais aí, Instagram, Facebook, Telegram, né, que você pode usar para entrar em contato, fazer sua pergunta, tá bom? Nós agradecemos aí a sua presença, eu espero que nós tenhamos ajudado. Não esqueçam de fazer esse exercício, né, durante toda a semana. E aí a semana que vem a gente dá continuidade nesse trabalho que a gente já levantou, a gente já criou essa consciência dessas limitações que nós temos e a gente começa a trabalhar isso para transformar isso
em algo positivo e renovar isso, tá bem? Legal. E lembrando que compartilhe esse vídeo, Ajuda a gente. ajuda a gente a divulgar esse trabalho. Se O você acha que tá Instituto fazendo- Sucesso em Ser, por exemplo, na quinta-feira a gente tem uma outra live também que vai se falar sobre relacionamentos abusivos também, então quem tiver interesse também é importante, no mesmo canal aqui. E Sucesso também em no Ser. final a Débora Bubai, que conduz essas lives de quinta, ela também sempre faz algum tipo de prática, uma meditação, barra de axis, ela sempre faz algum tipo de prática que também auxilia aí vocês. Então, enfim, é um trabalho gratuito, então divulguem para quem vocês puderem, para quem vocês acharem que faz sentido ter esse tipo de informação. E gratidão pela presença de vocês. Bom, uma ótima semana para vocês e a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau.